Olá! Dando sequência à nossa análise sobre o universo da privacidade e proteção de dados e sobre como esse mercado está em alta, crescendo, aqui nesse vídeo vamos abordar as oportunidades de atuação que existem hoje. O que observamos na prática, atendendo os nossos clientes, é que as empresas com estruturas maiores foram as primeiras a começar esse movimento de conformidade com a LGPD. Já as empresas de pequenas e médias estão indo aos poucos. Há uma questão de limitação de orçamento e também, muitas vezes, essas empresas apenas passam a sentir a necessidade de adequação para atender alguma demanda de uma empresa maior para quem eventualmente presta serviço. Mas, de um jeito ou de outro, essas empresas também precisarão fazer esse movimento que deverá ser pensado e adaptado à estrutura de cada uma delas. Então, as empresas estão buscando profissionais que atuam nesse mercado. Temos percebido que, no geral, as pessoas acreditam que apenas poderão atuar nesse mercado ou como encarregado, DPO, ou no processo de adequação. Mas, na verdade, pessoal, a área de privacidade e proteção de dados ela é muito dinâmica e multidisciplinar. Então, há mais oportunidades de atuação para fazer carreira e voltadas para profissionais de diversas áreas, como jurídico, TI, SI, RH, compliance, marketing, setor público e tantos outros. Agora, vamos avançar e analisar cada uma dessas oportunidades. Uma forma de atuar é prestando consultoria ou assessoria em programas de adequação. Lembrando que na metodologia que vamos explicar aqui no guia, a gestão do programa de adequação é dividida em fases para organizar e ajudar a entender esse processo. E envolve a fase 1 de diagnóstico e a fase 2 de implementação. Ou seja, a adequação da empresa é realizada com a conclusão dessas duas fases. Já a fase 3, que é de revisão e monitoramento, em geral, é contratada posteriormente pela empresa com uma proposta separada, porque é um escopo diferente e aberto que existe um trabalho contínuo, mês a mês. Então, na contratação desse serviço, o ideal é que a empresa faça o processo de adequação completo, mas, às vezes, a empresa não tem condições financeiras de fazer todo o processo de uma vez. Então, vai fazendo aos poucos, priorizando as áreas e processos com os maiores riscos, evidentemente. E aí, como falamos agora, mesmo após as empresas terem feito a implementação da LGPD e estarem adequadas, essa demanda não vai morrer, porque esses programas devem ser monitorados continuamente, sempre sendo acompanhados pelo encarregado interno ou externo, porque se não cuidar dessas medidas que foram implementadas e não continuar fomentando essa cultura de privacidade e proteção de dados, isso vai perdendo e depois vai acabando, sendo preciso recomeçar praticamente do zero. Também é possível que uma empresa contrate, por exemplo, um escritório de advocacia, consultoria profissional, uma consultoria, um profissional autônomo, para atender uma demanda consultiva apenas auxiliando e orientando o encarregado nomeado pela empresa nesse processo de adequação. Isso é comum porque, mesmo conhecendo muito bem a realidade da empresa, por vezes o encarregado pode ter dúvida nesse processo e aí a necessidade de um apoio externo. Nesse ponto, caso você tenha alguma dúvida quanto à precificação do programa de adequação, vamos trazer aqui um vídeo sobre esse tema também aqui no nosso guia. Outra possibilidade é o de atuar como encarregado do DPO, que é a pessoa que será responsável na empresa por lidar com privacidade e proteção de dados. Será o canal de comunicação entre a empresa e os titulares de dados e a ANPD. Ministrará treinamentos, verificará e acompanhará se os processos e medidas estão em conformidade com as políticas, com a lei, dentre outras funções. O encarregado nomeado pode trabalhar já na empresa e, nesse caso, acumular essa função com a que ele exerce originalmente. Ou pode ser que a empresa escolha um profissional exclusivamente para exercer o cargo de DPO como contratado. Nessas hipóteses, o encarregado será interno. Mas pode ser que a empresa opte por nomear um encarregado externo, ou uma atuação que chamamos de DPO as a Service. E, nesse caso, pode ser um profissional autônomo, ou uma empresa, um escritório de advocacia que preste esse serviço, assumindo todas as responsabilidades de DPO, inclusive como canal de comunicação com os titulares de dados e com a própria ANPD. E, no geral, o DPO as a Service, seja autônomo ou uma empresa, presta esse serviço para mais de um cliente. Recentemente, a empresa
Michael Page divulgou um estudo de remuneração onde trouxe a média salarial do cargo do encarregado quando eles são contratados pelas empresas para esse cargo. A média para atuação em empresas pequenas e médias fica entre 8 e 12 mil reais. E para grandes empresas, entre 12 e 18 mil reais. Essas empresas, no geral, dão mais valor às certificações. E hoje as mais conhecidas são as expedidas pela Exim, com mais foco na parte da tecnologia da informação, e a da IAPP, mais voltada para a nossa lei e para a GDPR. Esses números são parâmetros e mostram que é interessante investir nessa função. Vale ressaltar que mesmo as empresas que, de acordo com a resolução número 2 da NPD, hoje estão dispensadas da obrigatoriedade de indicação de encarregado, não estão dispensadas do cumprimento dos demais dispositivos da lei. E, por isso, terão que adequar seus processos e monitorá-los também. Com relação à resolução número 2 da NPD, vou deixar na descrição do vídeo o link para o vídeo onde explicamos sobre o enquadramento das empresas e seus prazos e processos diferenciados. Seguindo, existe também a possibilidade de contratação de consultorias em demandas pontuais. Nesse caso, temos a hipótese de contratação para implementação de determinado produto ou serviço na empresa, o que chamamos de Privacy by Design. E nesse caso, o novo processo já nasce desenhado em conformidade com a lei. Pode ser uma demanda consultiva pontual de adequação de contratos inserindo cláusulas relativas à privacidade e proteção de dados. Em geral, acontece muito de uma empresa se adequar e passar a exigir que demais parceiros comerciais também estejam adequados e, com isso, esses terceiros buscam fazer a adequação de seus contratos à LGPD para manter justamente essas relações comerciais. Nesses casos de demandas pontuais, deixe claro para o seu cliente que isso não significa estar adequado à LGPD. Inclusive, use a oportunidade para explicar para ele o que seria o processo completo. Pode ser também uma demanda para realizar a interface com a NPD. Essa atuação ainda está começando, mas daqui para frente, cada vez mais as empresas vão buscar escritórios e consultorias para responder notificações de titulares, atender suas demandas, fazer a gestão dos processos administrativos juntamente com o encarregado. Logo, essa demanda certamente vai se intensificar, inclusive porque, segundo a própria agenda regulatória elaborada pela ANPD, esse ano de 2022 será marcado por intensa atividade de fiscalização do cumprimento da LGPD. Veremos também uma demanda por atuação na esfera contenciosa, ou seja, os titulares de dados acionando o Poder Judiciário para reclamar direitos e reparar danos. A jurisprudência vem se formando nesse sentido e tende a crescer também. Outra demanda consultiva é para ministrar treinamentos para funcionários. Isso acontece tanto em estruturas menores, que, por vezes, não tem uma área que toque esse processo, ou, se existe, ela não tem expertise em privacidade e proteção de dados. Como também em estruturas maiores, que têm uma área específica voltada para a privacidade e proteção de dados, mas que não dá conta do volume de trabalho e, por isso, contratam esse serviço de consultoria externa. Então, essas são algumas oportunidades que vemos no mercado de privacidade e proteção de dados que permite você, profissional, atuar em empresas, escritórios, consultorias, de forma autônoma, empreendendo e também formando parcerias de trabalho que são uma excelente maneira de ampliar seu campo de atuação e atrair novos clientes. Tudo isso apenas reforça a necessidade de você investir o quanto antes na sua formação, construir uma bagagem teórica e prática para se sentir seguro e preparado para atuar na prática, aproveitando essas oportunidades que vemos hoje no mercado e atentos às que ainda sequer conhecemos e que certamente surgirão. Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo. Espero vocês lá.